abertas. Eu quero falar nessa manhã sobre portas abertas a respeito do propósito de Deus para a sua vida. As portas estão escancaradas para que nós vivamos a plenitude da biografia que Deus escreveu a nosso respeito. Amém? A palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 5, nós temos ali a primeira menção da palavra adoração nas Escrituras. Se você quer também saber o significado de uma palavra dentro das Escrituras, um dos recursos que nós temos é a lei da primeira menção. Nós voltamos lá na palavra, voltamos na Bíblia, onde aquela palavra foi escrita pela primeira vez. E a palavra adoração, pela primeira vez, foi escrita aqui em Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Eu não sei se você se lembra do contexto, mas vamos relembrar aqui. Nesse momento, o que Deus está pedindo para Abraão? Abraão, me adore, imolando o seu filho. Eu quero que você, Abraão, me adore, imolando o seu filho, sacrificando o seu filho a mim. É isso que está lá em Gênesis 22, 2 também, quando Deus fala para ele o seguinte: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama muito, muitíssimo, e vai lá e sacrifica para mim. Eu sei que nós temos um conceito muito equivocado a respeito da palavra adoração. Nós entendemos que adoração geralmente é levantarmos as mãos, cantarmos um belo hino ao Senhor, não é isso que te vem à memória? Quando nós falamos de adoração, vamos adorar. Primeira coisa que você pensa é, vamos cantar. É ou não é? Mas, se você quer conhecer o significado mais profundo da palavra adoração, está aqui. O que é de fato adorar o Senhor? Todas as vezes que eu me submeto à vontade de Deus, eu estou adorando o Senhor. É esse significado que esse texto nos traz. Quando Deus fala, Abraão, mata o seu filho, me adorando. Quando Abraão decide sacrificar, se submeter à vontade de Deus, por mais difícil que fosse aquela vontade, ele está ali naquele momento, adorando. E eu vou te dizer algo importante nessa manhã também. É impossível nós vivermos os planos de Deus para as nossas vidas. É impossível nós sermos inseridos no propósito de Deus para as nossas vidas, se nós não tivermos uma vida de adorador. Se nós não formos aqueles que nos submetemos à vontade de Deus, adorando. Nós precisamos ser esses que têm prazer na vontade de Deus e que nos lancemos na vontade de Deus para vivermos o propósito profético. As portas estão abertas para nós vivermos o extraordinário de Deus, mas é preciso que nos alinhemos à vontade dEle, nos submetamos à vontade dEle, se nós quisermos viver, não só a boa, a perfeita, a agradável, mas a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é poderoso, isso é poderoso. E quando nós falamos de fazermos a vontade de Deus, de vivermos a vontade de Deus, de adorarmos ao Senhor, não necessariamente fazer coisas boas é se submeter à vontade de Deus. Fazer coisas para Deus não necessariamente é adorar a Deus. Quando é que eu adoro a Deus? Quando eu faço a vontade de Deus. Há muitas pessoas fazendo coisas boas, se envolvendo em coisas boas, fazendo até coisas boas para Deus, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Existe uma grande diferença entre você fazer coisas para Deus e você fazer a vontade de Deus. Consegue entender isso? Uma coisa é você fazer coisas para Deus, outra coisa é você fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque você pode, meu irmão, fazer tudo certo, sem fazer nada daquilo que Deus gostaria que você fizesse. Há muitas pessoas envolvidas em coisas boas e pensam estarem agradando a Deus, mas estão longe de fazerem aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Você precisa se submeter à vontade de Deus. Você precisa
se alinhar àquilo que Deus quer que você seja e faça. Aleluia, aleluia. E quando eu falo disso, eu me lembro da história de Marta e Maria. Certamente você já ouviu essa história, Lucas 10, a partir do versículo 38 até o 42. Nós temos ali a figura de Marta e de Maria, as irmãs de Lázaro, e a Bíblia vai dizer que Marta, ela abriu a porta da sua casa para que Jesus entrasse. Esses somos nós também. Você está aqui, certamente, porque um dia se abriu a porta do seu coração para que Jesus fizesse morada, sim ou não? Sim. Mas nós precisamos avançar. A Bíblia diz que Marta, ela estava ali, abriu a porta da sua casa, recebeu Jesus, os seus discípulos, e ela estava ali servindo ao Senhor. Ela estava envolvida em coisas boas. Eu penso que a intenção de Marta era uma intenção assim, preciosa. Servir Jesus, servir os discípulos. E ela corria de um lado para o outro servindo. E onde estava a sua irmã Maria? A Bíblia diz que ela estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo talvez da pregação do Evangelho do Reino, absorvendo a vontade de Jesus ali naquele momento. E quando Marta vê a irmã lá, sentada aos pés de Jesus, e ela olha para si, e percebe o cansaço, a correria, a fadiga, e ela fala: o que essa menina está sentada aos pés de Jesus? Eu estou aqui correndo de um lado para o outro. Então, indignada, o que ela faz? Jesus, olha aqui, Jesus, olha aqui, minha irmã, pede para que sirva comigo. Eu estou aqui correndo de um lado para o outro, minha irmã está aqui no meio dos homens, é uma reunião de homens, ela está quebrando aqui os padrões da cultura, sentada aos seus pés, e eu estou aqui servindo. Briga com ela, Jesus, em outras palavras, né? Tradução by Guilherme. O que Jesus vai dizer para Marta? Marta, você está afadigada, ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E a sua irmã Maria escolheu a boa parte dela, não vai ser tirada. Não vai ser tirada. É interessante que o texto vai dizer, não sei qual é a tradução que nós temos aqui, mas vai dizer o seguinte: e aproximando-se Marta, indagou a Jesus. É isso aí, acharam? Se acharem aí, o texto vai dizer, e aproximando-se Marta, vai questionar Jesus. Por que diz? Porque Marta estava lá servindo a Jesus, porém distante dele. Você pode fazer coisas para Deus, fazer coisas boas para Deus, mas está distante de Jesus, distante da vontade de Deus. Marta estava fazendo coisas boas, mas não estava fazendo a vontade de Cristo Jesus. Há muitas pessoas, muitos filhos de Deus, e se aproximando-se de Jesus. Se ela se aproximou de Jesus, é porque ela estava fazendo distante dele, sim ou não? Sim. Tem muitos cristãos, bons cristãos, sinceros, fazendo coisas para Deus, porém distantes de Jesus. Presta atenção, nós precisamos nos envolver com a vontade dele. Nós não estamos aqui para fazermos coisas boas para Deus. Não estamos aqui para nos envolvermos em coisas boas. Nós estamos nessa terra para nos envolvermos na vontade de Deus. Se quisermos viver o propósito, se quisermos nos alinhar aos planos eternos de Deus, nós precisamos desejar a vontade de Deus. Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Eu quero descobri-la em Ti. Eu quero me alinhar, me lançar à Tua vontade. O que o Senhor tem para mim? Se você é um cristão genuíno, meu irmão, eu tenho certeza que esse desejo queima aí no seu interior, de se envolver, de se alinhar com aquilo que Deus tem para você. Aleluia, eu creio nisso, eu creio nisso. E não pense que o Senhor é um Deus dificultador, que olha para a sua intenção do coração e fala assim: não, você quer se alinhar com a minha vontade, eu vou dar uma dificultada no negócio. Não pense que Deus é o seu inimigo nesse sentido. Ele joga no seu time. Ele joga no seu time, ele faz parte do seu time. Ele quer facilitar para você. Você quer viver a vontade dele? As portas estão abertas e Deus vai te empurrar por essas portas para que você viva o extraordinário que ele já preparou para você. Aleluia, aleluia. Nós falamos aqui de Abraão.
Abraão, ele decide se envolver na vontade de Deus, ali em Gênesis 22, 5, Gênesis 22, né? Só que Abraão já estava assim num nível de caminhada com Deus extraordinário. Ele já sabia quem era Deus sobre a vida dele. Ele já havia passado por muitas experiências com o Senhor. Então ele chega num nível de vida em que ele fala, ok, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer que eu faça? Estou fazendo. Abraão é tido como o pai da fé, mas nem sempre foi assim. Por que eu estou falando isso? Porque talvez nós olhamos para esses patriarcas, para os heróis da fé, e você se vê tão distante, você fala, meu Deus, eu quero me alinhar à tua vontade, mas olha o que o Senhor requereu de Abraão. Será, Senhor? Eu estou tão distante desse padrão, eu estou tão aquém, né? Quem sou eu para me posicionar em fé como um patriarca desse, como um herói da fé desse? Eu já vi muitos cristãos se desviarem da fé, abandonarem a comunhão da igreja, por conta de pregações de pastores legalistas, que desenhavam os heróis da fé, os patriarcas, os homens e mulheres, personagens da Bíblia, como homens assim, de um padrão inacessível, inalcançável. E aí os ouvintes olham para si e falam, meu Deus, quando é que eu posso agradar a Deus? Se eu estou tão aquém. Mas eu quero te falar, esses homens e mulheres eram tão debilitados, fracos, frágeis, como eu e você. Abraão, para chegar no nível do pai da fé, ele andou muitas milhas com Deus. E nós estamos aqui, numa jornada com o Senhor, e à medida que nós nos lançamos debaixo da vontade dEle, nós vamos crescendo em fé, em maturidade espiritual, vamos tomando posse de territórios espirituais que outrora não tomávamos, vamos vivendo coisas com Deus e crescendo, como no passado não tínhamos nem noção. Então Deus, Ele tem uma trajetória para nós de avanço, crescimento e alinhamento ao propósito. Aleluia! Vou compartilhar aqui com vocês algumas características de Abraão, para que você entenda que não havia perfeição nele. Abraão, ele foi uma pessoa do comum, do mundo médio oriental. E alguns textos, e alguns historiadores, né, com base nesses textos, vão testificar que Abraão era alguém que comercializava escravos. Isso para a nossa mente ocidental, isso chega a ser escandaloso, né? Como assim um patriarca, alguém que Deus chamou, era alguém que comprava e vendia escravos? Nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 5, que muitos foram acrescentados à caravana de Abraão, e esses muitos aqui tratam-se de homens, mulheres, famílias que foram compradas por Abraão. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 26, versículo 15, que muitos poços foram cavados pelos escravos de Abraão. Aí você fala, como que Deus chama um cara que escraviza gente? Está conseguindo entender? Quando Deus faz uma promessa a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu hei de te mostrar. O Senhor, você sabe, estava levando Abraão para Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, o que acontece? Abraão se depara com aquela terra seca, pedregosa, e o que ele vai fazer? Ele vai fugir, ele vai sair de lá, porque ele não tinha fé suficiente para crer que Deus o abençoaria naquela terra. Talvez tenha sido assim com muitos. Deus está te direcionando para um lugar, Deus te trouxe para Araputanga, e você fica olhando, deixa eu ver aqui a demografia, deixa eu ver o PIB da cidade, deixa eu ver como é que está a questão. Talvez Deus está querendo te plantar numa determinada empresa, e você está, não, peraí, deixa eu vasculhar. Entenda, meu irmão, a bênção está sobre você e não sobre lugares. Aleluia. Essa é a realidade. Mas Abraão não tinha essa fé ainda. Ele tinha uma fé débil, estava sendo construída ainda a fé dele.
Vamos ler isso. Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão para onde? Para o Egito. Quando ele chega em Canaã, a terra da promessa, o que ele se depara com lá na terra? Fome, escassez, terra seca, árida. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui não. Eu vou descer para o Egito. Eu quero te falar nessa manhã. Todo aquele que foge do propósito de Deus, a tendência dele é descer. 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 Abraão se deparou com a fome e desceu para o Egito. Aleluia. Para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Nessa fase, Abraão não confiava inteiramente na palavra de Deus, que lhe havia sido liberada. Abraão, ele era escravo das circunstâncias, escravo do meio. Não era ainda o pai da fé. Não era. Por que eu estou falando isso daqui nessa manhã? Para que você tire os olhos de você e olhe para o Deus que te chamou. Porque talvez você não tenha vivido o propósito, porque os seus olhos estão em você. Senhor, como que eu posso viver isso tudo que o Senhor tem para mim, se eu sou tão limitado? Se minha fé é ainda tão débil, tão fraca, tão pequena? Tire os olhos de você, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Você sabe também, meu irmão, Abraão omitiu que Sara era sua mulher. Lembra disso? Abraão, com medo de morrer, o que ele fez? Ele falou: essa mulher aqui não é minha não, é minha irmã. Porque ele pensava o seguinte: minha esposa é tão bonita, minha mulher é tão bonita, que se algum camarada olhar para ela e desejá-la, eles vão me matar para ficar com ela. Então, eu vou falar que eu não sou marido dessa mulher. Eu fico imaginando se eu fizer um trem desse com a minha mulher. Eu acho que quem me mata é ela. É ou não é? Mas Abraão omitiu que Sara era sua mulher, não foi uma vez não. E entregou a mulher dele nas mãos de homens poderosos, pelo amor de Deus. Aí você pensa assim: Deus chamou um cara desse para viver um propósito extraordinário? Sim, meu irmão. Deus chamou esse camarada para viver um propósito extraordinário. E qual foi o propósito que Deus chamou ele para viver? Deus queria que ele se instalasse em Canaã, uma terra amaldiçoada. Nós ouvimos muito, né? Canaã é a terra que mana leite e mel. Mas não era assim. Não era assim. Canaã era uma terra amaldiçoada. Canaã era onde viviam os descendentes de Cã. Se você se recorda da história, Cã era o neto de Noé que foi amaldiçoado. Era uma terra amaldiçoada, de gente amaldiçoada. Deus queria que Abraão se instalasse naquela terra para redimir aquela terra, porque a bênção estava sobre Abraão. Mas ele não tinha consciência disso. A fé dele era pequena demais nesse tempo. Mas não só isso. Deus havia escolhido Abraão e escolhido um povo que sairia dele. E no meio desse povo, Deus plantaria a semente dele. E dessa semente viria o Messias. Jesus viria. Que chamado poderoso. Que chamado extraordinário. Mas Abraão era alguém limitado, como eu e você. Mas tinha um chamado poderoso. Não diminua o chamado de Deus na sua vida. Não diminua o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito extraordinário para você. Deus tem um propósito extraordinário para você. O Senhor escreveu a biografia da sua vida e ela é extraordinária. Tire os olhos de você, olhe para o Senhor. Aleluia. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que Deus está falando para ele? Abraão, você é a própria bênção. É isso que eu estou estabelecendo aqui sobre a sua vida. Você é a própria bênção, a bênção está sobre você. Não interessa para onde eu te levar, a bênção vai se manifestar. Se eu estou te levando para Canaã, uma terra pedregosa, árida, o deserto obrigatoriamente vai florescer, porque a bênção está sobre você. E assim é comigo e contigo também. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que os que são da fé, quantos são os da fé aqui? Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Se Deus diz para Abraão que a bênção está sobre ele, a bênção também está sobre você. Você é a própria bênção. Você é a própria bênção. Aleluia. Aleluia. E o texto vai continuar. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando é que se cumpre isso daqui? Que por meio de Abraão todas as famílias da terra são abençoadas. Por que você está aqui hoje, meu irmão? Por que hoje você é abençoado? Porque de Abraão veio o Messias. O Messias se manifestou. E por meio de Cristo Jesus, nós fomos alcançados. Os gentios foram alcançados. Aqueles que não eram do povo de Deus foram abençoadíssimos. Que chamado extraordinário. Versículo 4. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Versículo 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Eu quero que você entenda que esse texto de Gênesis capítulo 12 não é quando Abraão teve revelação do seu chamado. Nós lemos esse texto aqui e nós tendemos a achar que foi nesse momento aqui que Deus se revelou a Abraão, mostrando, trazendo clareza para ele do chamado dele, do propósito dele, mas não foi aqui. Nesse momento, Deus está descendo na terra para poder pelejar contra Abraão e a decisão dele de ter parado no meio do caminho. Porque nesse momento, aonde Abraão estava? Em Harã. Em Harã. Abraão estava em Harã. Se você voltar aí no capítulo 11, no versículo 31, capítulo 11, versículo 31, você vai confirmar isso. Olha o que vai dizer o texto. E tomou Terá a Abraão, Terá é pai de Abraão, e tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de... E vieram até Harã, e habitaram ali. Nesse momento, Abraão estava onde? Parado no meio do caminho. Se você ler lá em Atos capítulo 7, versículo 2 em diante, você vai ver que Deus não chamou ele em Harã. Deus chamou ele lá em Ur dos Caldeus, muito antes. A revelação para Abraão veio muito antes de Gênesis 12. Vamos ler? Atos capítulo 7, a partir do versículo 2. O texto vai dizer o seguinte: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando aonde? Na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, e dirige-te à terra que eu
te mostrar, versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora, que é Canaã. Deixa eu te falar algo aqui, que talvez seja para você nessa manhã. Todo aquele que Deus chama, não pode parar no meio do caminho. Talvez no seu interior haja aí uma convicção do chamado de Deus, daquilo que Deus tem para você. Mas você percebe, eu estou estagnado, eu parei no meio do caminho, eu não estou vivendo a plenitude do propósito de Deus para a minha vida. Não há nada que te impeça mais de viver o propósito de Deus. As portas estão abertas, as portas estão escancaradas para que você viva o extraordinário de Deus. O chamado de Abraão não começou quando Deus desceu com ele para pelejar contra ele, a decisão dele de ficar parado lá em Harã. E eu vou te falar, o chamado de Abraão nem começou ali em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, quando Deus apareceu para ele pela primeira vez aqui nessa terra para trazer clareza a respeito do chamado. O chamado de Abraão começou na eternidade. Assim como o seu chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida também começou. Talvez você está tendo clareza do seu propósito hoje. O pastor Guilherme está falando sobre propósito. Entendi, eu tenho um propósito, eu quero me alinhar ao propósito de Deus. Talvez você tomou consciência do seu propósito agora, mas eu quero te falar, o seu propósito não começou hoje. Não começou no encontro com Deus, quando alguém liberou uma palavra profética sobre a sua vida, falando daquilo que Deus tinha para você. Não, o seu propósito começou na eternidade. Na eternidade. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, vamos ler? Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 4. O texto vai dizer o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Preste atenção nesse texto. O Senhor nos elegeu, ou seja, nos escolheu a dedo. Quando, irmãos? Antes que esse mundo existisse, Deus já havia te escolhido. Deus já havia te escolhido. Você não tinha vindo para essa terra nem existia ainda, mas Deus já havia te escolhido. E onde você estava nesse tempo? O texto diz, você estava nele, dentro de Deus. A palavra nele ali é uma preposição que denota um lugar fixo. Você estava dentro de Deus, e dentro de Deus, Deus te escolheu. Falou, Donovan, eu tenho algo para você preparado numa terra que eu hei de fundar ainda. É assim que foi. 2 Timóteo, não me recordo capítulo, nem o versículo, mas Paulo vai falar algo poderoso, que os planos de Deus são para nós desde a eternidade, foram estabelecidos desde os tempos eternos. É essa expressão que o apóstolo Paulo vai falar, que Deus havia estabelecido planos para nós desde os tempos eternos. Seu chamado não começou hoje, meu irmão. Seu chamado, aquilo que Deus planejou para a sua vida, não começou nessa terra quando você nasceu. Começou quando você estava lá dentro de Deus. Dentro de Deus. Que poderoso isso. Que extraordinário isso. A Bíblia também diz, lá em Jeremias capítulo 1, Jeremias 1, vamos ler o versículo 1, Jeremias 1, 1. Diz assim, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Preste atenção, Jeremias, ele é filho do sacerdote Ilquias. Em forma de lei, por conta da cultura,
todo filho de sacerdote deveria ser o quê? Sacerdote. Se é filho de sacerdote, o que resta para você é um ministério, o ofício sacerdotal, é servir diante do altar, é representar um determinado povo diante de Deus, ok? Então Jeremias, culturalmente, em forma de lei, estava fadado a viver como um sacerdote, assumir o ofício do seu pai, e talvez ele estava seguro com aquilo, porque cresceu vendo o seu pai fazer aquilo que um dia ele faria também. Mas aí vem Deus e quebra os padrões da cultura. Vem Deus e fala assim: olha, não foi isso que eu estabeleci para você desde os tempos eternos. Ok, tem uma cultura, tem uma lei no meio do seu povo, mas não é isso que eu combinei contigo lá na eternidade, quando você habitava dentro de mim. Que poderoso isso. Olha o que vai dizer o versículo 4, creio que seja o 4. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. O que Deus está falando aqui para Jeremias? Jeremias, presta atenção. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Eu já te conhecia. Não pense que essa palavra aqui, conheci, é no sentido, eu já te vi, porque a gente tem essa mania, né? Eu vi a pessoa uma vez, eu falo, eu sei quem é, eu conheço. Ou então a gente trocou meia dúzia de palavras, aí, você conhece a Maria? Conheço, troquei meia dúzia de palavras com ela. O nosso conheci é no sentido de, eu sei quem é, mas não é isso que está aqui. Quando é que nós podemos dizer que de fato nós conhecemos alguém? Quando a gente se relaciona profundamente. Minha mãe dizia o seguinte: você só conhece alguém quando você comeu uma saca de sal junto com ela, não é assim? Só depois de se relacionar muito é que você conhece de fato alguém. Quando Deus está falando aqui, Jeremias, eu te conheci. O que é isso? De uma maneira extraordinária, que não cabe na nossa mente natural. O Senhor já se relacionava conosco na eternidade. E aí o Senhor vai dizer para ele: e antes que saísse da madre, antes que você saísse da madre da sua mãe, antes que você nascesse, viesse a esse mundo, eu te santifiquei. O que é isso, pastor? Eu te separei. A palavra santo ou santificado não significa sem pecado. A palavra santo significa separado. Deus está falando para ele: olha, antes que você saísse da madre da sua mãe, eu já havia te santificado, te separado para um ofício. Qual era o ofício? Ser profeta. Eu não te chamei para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. O sacerdote é aquele que representa um povo diante de Deus. O profeta é o contrário. O profeta é aquele que representa Deus diante do povo. Aquilo que Deus fala, ele tem que falar. Estão conseguindo entender? E aí, o próprio Deus vem quebrando os padrões daquela cultura. Talvez você tenha olhado para você, para o ambiente, para as circunstâncias, para os seus recursos financeiros, e você tem pensado o seguinte: o meu futuro é isso daqui. Mas eu vou te falar, meu irmão, não há limites para o propósito de Deus nas nossas vidas. Não há padrões culturais que impeçam o propósito grandioso de Deus de se cumprir na sua vida. Não há recursos que impeçam o propósito de Deus de se manifestar na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Não há limitações na sua vida que te impeçam do propósito de Deus de se cumprir na sua vida. Mais uma vez eu quero dizer: tire os olhos de você. Tire os olhos de você. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Vamos ler? 1 Coríntios 1, 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios,
segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Para pensar, irmãos, observem bem, olha aí no meio da igreja, não são os sábios, segundo a carne, que são chamados por Deus, não são os de nobre nascimento que são chamados por Deus. E aí o texto vai continuar dizendo, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Pergunta para o seu irmão aí, meu irmão, o que você é? Você é fraco? Você é louco? Você é desprezível? Você é o quê? Porque, irmãos, são esses que Deus chama. Você é chamado por Deus? Alguns estão na dúvida aqui. Eu sou um combo disso tudo. É louco, é desprezível, é fraco, é tudo. Porque são esses que Deus chama. São esses. Porque o poder de Deus só opera em meio à fraqueza. Você precisa guardar isso no seu coração. A graça do Senhor, o favor do Senhor, o poder do Senhor só se manifesta em meio à fraqueza. E é por isso que Deus chama Abraão, um homem tão limitado, tão fraco, com a fé tão débil, tão enroscado em coisas e decisões erradas, que servia outros deuses. Nós vamos ver isso. E aí Deus chama esse camarada para viver um propósito extraordinário. Por quê? Porque se tem uma coisa que abomina a Deus, é gente que se gloria da sua carne. Se tem algo que desagrada ao Senhor, que entoja a Deus, é gente que se gloria de quem Ele é. A obra que Deus quer fazer, meu irmão, a obra que, na verdade, Deus aceita de você, é a obra que Ele faz através de você. Não é a obra que você faz na força do seu braço. Guarde isso. A obra que o Senhor aceita de você é a obra que Ele faz através de você, e não a obra que você faz na força do seu braço. Porque só Deus pode dar para Ele mesmo uma oferta que lhe agrade. Só Deus pode dar para Ele mesmo uma oferta que lhe agrade. Nós, na força do nosso braço, não conseguimos dar nada para Deus que agrade a Deus. Então, quanto mais fraqueza você tiver, mais poder de Deus vai se manifestar. Quanto mais fraqueza você for consciente, mais graça de Deus, mais favor de Deus na sua vida, mais o Senhor estará operando, porque graça é para quem não merece. Agora, se você acha que você é o Todo-Poderoso, você não precisa da graça de Deus, você não precisa do poder de Deus. Sim ou não? Se eu sou cheio de si, cheio de mim, eu não preciso do grande eu sou fazendo alguma coisa. Aleluia. Então reconheça fraquezas. Fala, Senhor, o Senhor tem um propósito grande para mim. E eu entendo, não há força em mim, não há capacidade em mim, não há habilidades em mim para viver o propósito de Deus, o propósito que o Senhor estabeleceu. Por isso eu me rendo ao teu poder, eu me rendo ao teu favor. Faça através de mim, Senhor. É esse o coração que Deus espera de você, porque Deus não chama gente perfeita, Deus chama gente sincera de coração para viver o propósito. Aleluia, aleluia. Isso é poderoso. Então, Abraão, ele é convidado por Deus para romper com os limiares da escravidão da vida dele. Havia muitas coisas que ele precisava deixar para trás, uma mentalidade escrava, comportamentos que não são do padrão de Deus, pensamentos que não são do padrão de Deus, uma fé que não era a fé que Deus queria. Então Deus está dando para ele a oportunidade de romper com os limiares da escravidão, para que ele possa viver plenamente o propósito de Deus na vida dele.
E assim é comigo e com você. Eu e você precisamos romper com os limiares da escravidão para nós sermos completamente inseridos nos planos de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo... Então, vamos abrir primeiramente em Gênesis capítulo 14, versículo 13. Gênesis 14, 13. Olha o que o texto vai dizer. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Até aqui. Então, Abraão, ele era tido como um hebreu. Estudiosos vão dizer que essa nomenclatura, os hebreus, né? Eles são os descendentes de Éber. Porém, os árabes também são descendentes de Éber. Mas nunca se ouviu de um árabe que um árabe é um hebreu. Apesar de tanto Abraão quanto os árabes serem descendentes de Éber. Mas a palavra hebreu tem um significado também peculiar. A palavra hebreu significa cruzador, transpassador, aquele que atravessou um limiar. E certamente Abraão recebeu essa nomenclatura, lá o hebreu, quando lá entre Gênesis 13 e 14, ele atravessou o grande rio Eufrates. E quando ele atravessa o grande rio Eufrates, rompendo com aquele limiar, ele deixou para trás o quê? Os padrões que Deus não queria que ele levasse consigo para viver a promessa. Ele cruzou, atravessou, rompeu o limiar da escravidão, deixando para trás uma mentalidade escrava, uma fé fraca, os deuses antigos. Se você quer viver a plenitude da promessa de Deus, é preciso romper com o limiar da escravidão. É preciso romper. Sabe uma pergunta de alguém que tem uma mentalidade escrava? Talvez uma pessoa que tem uma mentalidade escrava, ela olha para a história de Abraão e pensa o seguinte: como e por que Deus tira Abraão lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, que era um lugar tido como o crescente fértil, uma terra produtiva, uma terra que era extraordinária, e leva Abraão para Canaã, uma terra seca, árida. Por que disso? Por que Deus faz esse tipo de coisa? Essa é a pergunta de gente que tem uma mentalidade escrava. Porque, na verdade, o que Deus estava querendo fazer com Abraão? Dar para Abraão uma mente de governo. Abraão, aonde você pisar o pé, o negócio vai frutificar, vai prosperar. Você tem uma mente de governo. Foi assim desde a origem, desde o princípio. Quando Deus criou o homem para dominar, para sujeitar, para governar, para subjugar todas as coisas. Deus estava voltando Abraão para a origem. Foi um processo para Abraão. É um processo para mim e para você. Mas nós estamos inseridos nesse propósito e vamos viver a plenitude do propósito de Deus. Deus quer tirar de nós a mentalidade escrava, os padrões escravos, e nos dá de maneira 100%, plenamente, a mente de Cristo, uma mente de governo, para nós vivermos o extraordinário de Deus nessa terra. Aleluia. Então, quando nós vamos ali para Josué, capítulo 24, versículos 2 e 3, não sei como é que está meu tempo, pastor, você me avisa aí. Aleluia. Os irmãos me dão mais uns minutinhos? Aleluia. Vamos ler, estamos caminhando para o fim, tá? Josué 24, 2, diz assim: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Preste atenção nessa leitura. Além do rio habitaram antigamente os vossos pais. Quem?
Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Estava lá Abraão com ele, da além do rio, servindo outros deuses, uma mentalidade escrava, mas Deus chamou esse camarada. Vamos lá, versículo 3. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. Com esse texto aqui, eu percebo pelo menos 3 coisas que acontecem quando nós rompemos com o limiar da escravidão. Primeira coisa, todo aquele que cruzou o limiar da escravidão, ele deixou para trás os seus antigos deuses. Seus antigos deuses. E deuses não necessariamente são seres espirituais, imagens de escultura, não. O que são deuses? Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração. Então talvez você tenha um relacionamento aí que está roubando o lugar de Deus no seu coração e te impedindo de viver o propósito de Deus. Talvez os seus filhos tenham tomado o lugar de Deus no seu coração. Talvez o seu trabalho tenha roubado o lugar de Deus no seu coração e te impedido de ser inserido no propósito. Talvez a sua ânsia para acumular e gerar patrimônio tenha sido um Deus para você e tem te roubado do propósito profético de Deus, do propósito eterno de Deus. Aquele que cruzou o limiar da escravidão, ele deixa para trás esses deuses. O que ele quer, Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? É isso que eu quero. O Senhor é o centro. O que o Senhor quer para a minha vida? De que maneira que o Senhor quer que eu me posicione? No que o Senhor quer que eu me envolva? Para que lado, que rumo o Senhor quer que eu vá? Esse é o coração de quem rompe com o limiar da escravidão. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Uma outra característica de quem rompe com o limiar da escravidão: todo aquele que cruzou o limiar, ele recebe poder para se apoderar de territórios espirituais que outrora ele não se apoderava. Quando Abraão cruzou o rio, o que Deus fez com ele? Agora, Abraão, eu vou fazer você passear pela terra da promessa que eu te dei. Vamos lá. Quando nós rompemos com o limiar da escravidão, nós começamos a acessar lugares, bênçãos, promessas da parte de Deus, que outrora não conseguíamos acessar. Amém? Mas não só isso. Uma outra característica aqui de quem rompe com o limiar da escravidão é que todo aquele que rompe de fato, ele recebe poder para multiplicar. Multiplicar. A palavra de Deus diz que quando Abraão rompeu aquele limiar, o que aconteceu na vida dele? Um homem que não tinha esperança de um futuro, porque ele via que toda a descendência ali ia cessar nele. Toda a perspectiva de ter descendentes, né, já havia morrido, tudo ia cessar nele. Tanto que ele estava planejando, vou deixar minha herança, o que eu tenho, meu patrimônio, para o moço Eliezer, que mora aqui na minha casa. Mas o que Deus faz? Negativo, Abraão. As coisas vão se multiplicar agora. Vou te dar uma descendência numerosíssima. Está vendo as estrelas do céu, a areia do mar? Você pode contar? É isso daí que vai acontecer. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Tudo irá se multiplicar sobre a sua vida. Em todas as áreas, nada mais diminuirá. Em nome de Jesus. Em todas as áreas da sua vida, você não verá diminuição, mas você verá multiplicação, porque eu profetizo que a partir dessa manhã, você vai cruzar os limiares da escravidão, em o nome de Jesus, para viver o extraordinário de Deus, em o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É preciso que deixemos uma mentalidade de escravo. Eu lembro num último encontro agora recente, estava lá servindo, e eu ouvi uma pergunta que eu ouço constantemente, porque nós trabalhamos com muitas pessoas feridas, destruídas, e neste último encontro havia ali uma mulher jovem, que me abordou e falou: pastor, eu preciso contar um pouco da minha vida para o senhor. E ela contou toda a vida terrível dela, uma vida marcada por abusos sexuais, por abandono, por rejeição. Recentemente, então,
para completar, ela foi deixada pelo marido e foi contando. E no final ela falou: pastor, por que dessa minha dor? Por que desse meu sofrimento? Por que que Deus permitiu eu viver tudo isso? Deixa eu te falar, essas são perguntas de quem tem uma mente escrava, de escravo. Eu falei com ela o seguinte: olha aqui, minha irmã, você está fazendo a pergunta errada. Você está fazendo a pergunta errada. A sua pergunta deveria ser: o que de tão extraordinário Deus tem para mim? Qual é o propósito tão extraordinário que Deus tem para mim, que o diabo está me resistindo desde a infância? É essa pergunta que eu e você precisamos fazer. Quando as coisas estiverem dando errado, quando você olhar para trás, ou olhar agora para a sua vida, para o seu interior, e você vê as dores, as marcas, os traumas, você precisa se perguntar: o que de tão extraordinário Deus tem ao meu respeito, que o diabo me resiste tanto? Sabe por que nós temos que fazer essa pergunta? Porque muitos cristãos têm atribuído a Deus as obras do diabo. Nós esquecemos do que diz João 10:10. O que Jesus disse lá? O ladrão, ou o diabo, ele veio para matar, roubar, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós nos deparamos com a destruição nas nossas vidas, com o roubo, com a morte, e nós falamos: é Deus. Por que que Deus está fazendo isso comigo? É o diabo que veio para matar, roubar e destruir. A sua pergunta precisa ser: Senhor, que propósito extraordinário é esse, que o diabo tem me resistido tanto? E você precisa romper com esse limiar da escravidão, tomar posse de uma mente de governo e se posicionar para viver o melhor de Deus na sua vida. Aleluia! Saia de uma posição de vítima, porque a nossa posição hoje em Cristo Jesus é de assentado nos lugares celestiais com Ele, onde todo o poder das trevas, potestades, todos os domínios, tudo que é de ruim está também debaixo dos nossos pés. Aleluia. Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. 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 Deus tem um propósito extraordinário para você. A palavra de Deus diz que a vontade dele para nós é boa, é perfeita, é agradável, é perfeita. Talvez você está acostumado com o mais ou menos, porque o ser humano é esse, é um ser adaptável, acostuma com ruim e com bom, acostuma com mais ou menos também, mas o que Deus tem para você é perfeito. Perfeito. Nessa manhã, abra mão de uma mentalidade de escravo. Fala: Senhor, eu não quero viver isso mais não. Não aceito viver isso mais. Eu quero acessar os planos eternos do Senhor para a minha vida. Aquilo que começou lá na eternidade, eu quero viver hoje nessa terra, Jesus. Não aceito uma vida mais ou menos. Não aceito o ministério mais ou menos. Não aceito o envolvimento mais ou menos. Não aceito esse casamento mais ou menos do jeito que está. O Senhor me fez para viver uma vida abundante em todas as áreas.